Quanto vale o conhecimento? De que vale um conhecimento quando ele é escondido de todo mundo? Para que esconder uma coisa que nem é minha para começo de conversa? Esses são alguns dos questionamentos que me trouxeram até aqui hoje. Esses questionamentos ecoam na minha cabeça e ressoam em cada célula do meu corpo há muito tempo. Se o que eu aprendi não é meu, e não é meu mesmo, porque se a gente pensar no sentido da palavra aprender, ela significa pegar, agarrar alguma coisa que está fora e trazer para dentro. Então, se o que eu aprendi não é meu dever devolver isso. É meu dever colocar isso de volta para o mundo, que foi de onde eu tirei esse conhecimento em primeiro lugar. Eu sou a Laura Maria, tenho 29 anos e há 20 anos eu estudo inglês graças a uma condição de vida chamada privilégio. E aqui eu não quero soar mal agradecida, pelo contrário, tenho uma gratidão profunda por todas as oportunidades que eu tive até hoje que me trouxeram até aqui. Mas eu não posso ignorar o fato de que a esmagadora maioria das pessoas nesse país e no mundo nunca vão pisar numa escola de idiomas. Essa consciência começou a despertar, a brotar em mim quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos. Nessa época eu já estudava inglês há mais ou menos 7 anos e eu não falava inglês ainda. Eu era considerada uma excelente aluna em inglês. Eu era sempre a primeira da turma a terminar a prova e quase sempre tirava 10. No curso de inglês eu também ia muito bem, estava sempre entre os primeiros da sala, né? Aquela ideia de que existe uma competição entre os alunos e que você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro e, enfim, por aí vai. Em todas as outras matérias eu era sempre a 15ª, 20ª, mas em inglês eu ia muito bem. E com o passar do tempo e hoje principalmente eu vejo que na verdade o que eu era uma excelente fazedora de atividades, uma excelente preenchedora de folhinhas de lição de casa, de provas. Eu realmente sabia fazer isso muito bem. Mas a comunicação deixava muito a desejar, eu não conseguia nem falar meu nome e quantos anos eu tinha. Lembrando que nessa época eu já estudava inglês, já frequentava as aulas de inglês há mais ou menos 7 anos. A partir desse momento em que eu percebi que eu não sabia falar inglês, que eu não conseguia compreender um nativo falando inglês, que eu não conseguia compreender uma série, um filme sem legenda, eu decidi que eu precisava aprender o inglês, mas eu não sabia muito bem como. Eu ia para as aulas todos os dias, fazia tudo que me pediam para fazer, mas ainda assim não era o suficiente. Um dia eu cheguei em casa do curso de inglês e tinha o boleto da escola de inglês que eu fazia na época em cima da mesa da sala. E aí eu resolvi abrir esse boleto para ver quanto que meus pais estavam gastando comigo mensalmente. E eu quase caí para trás. O valor era absurdo. E eu pensei, nossa, como assim eles gastam tudo isso por mês e eu nem falar inglês falo? A partir desse dia, eu decidi que eu ia falar inglês, que eu tinha que honrar aquele valor, aquele dinheiro que meus pais estavam investindo mensalmente em mim, no meu desenvolvimento, na minha formação, na minha educação como um todo. Naturalmente, eu desenvolvi um método. Sem perceber, eu desenvolvi um método de fala e de compreensão. Esse método consistia basicamente no seguinte: todos os dias que eu ia para o curso de inglês e para todo lugar que eu ia andando. Então, no caminho que eu ia andando na rua, no meio da rua, em plena luz do dia, eu ia falando sobre mim, sobre quem eu era, quem eram as pessoas importantes da minha vida, como eu me sentia em relação a elas, do que eu gostava, do que eu não gostava, o que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu não gostava de fazer, o que eu já tinha feito, o que eu ainda queria fazer. Lógico que no começo eu só sabia falar o básico do básico, quem eu era, minha idade, de onde eu era, de onde eu sou. E com o passar do tempo eu fui ampliando o meu vocabulário através de
leituras, textos, através de filmes, séries, através também do material da escola de inglês que eu fazia. E com o passar de algum tempo, eu percebi que eu conseguia me comunicar sim em inglês. Pouco tempo, alguns meses, não 7 anos. Então, eu percebi uma coisa que é muito clara, mas que na época não era, que é que a prática, sim, leva a gente a alturas que a gente nunca imaginou que poderia chegar. A gente nunca acha que a gente vai conseguir fazer alguma coisa que parece muito difícil, uma coisa que é colocada pra gente como impossível ou que só vai ser possível através do material X, da escola Y, do professor Z. E nada disso é real, tudo isso é uma ilusão muito grande criada para que a gente pague muito dinheiro em coisas que na verdade estão aí pra gente, principalmente hoje com tanto material que a gente tem na internet, tantas pessoas fazendo conteúdo na internet que ajuda muito a gente, né? O que ajuda muito a evoluir na fluência, o que ajuda muito a aprender gramática, se esse for o nosso foco. Pensando nisso, eu decidi criar esses vídeos, para que mais pessoas possam perceber, como eu percebi, que a fluência no idioma depende da nossa prática, que ela depende de o quão familiar aquela prática é pra gente. Então, falar sobre si, falar sobre o que a gente conhece, traz sim uma consciência das estruturas, porque a gente fala sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente faz, o que a gente é, e isso faz com que as estruturas se tornem mais próximas da nossa vida, mais próximas de nós. Então, esses vídeos que eu vou começar a postar agora, eles têm esse foco. Mostrar que a fluência de inglês é algo possível, que não custa muito dinheiro, pode não custar nenhum dinheiro também, se você se dedicar o suficiente, se você tiver consciência o suficiente da importância da prática. Por hoje é só, hoje foi só uma apresentação, mas nos próximos vídeos eu vou trazer estruturas de inglês, estruturas que a gente pode usar para se apresentar, para falar do que a gente é, de quem a gente é e do que envolve a nossa vida. Eu agradeço muito a você que está assistindo e até a semana que vem.